Quando eu percebi que a minha sobrancelha começou a cair, isso mexeu muito comigo. E quando ela realmente caiu, não caiu só a sobrancelha, a minha autoestima foi junto. Quando a minha sobrancelha começou a cair, eu quase não percebi, porque foi bem aos poucos e às vezes tem coisa no corpo da gente que a gente não repara. Você só vai reparar de fato quando já não tem mais o que fazer. Eu trabalhava naquela época com muita exposição ao sol e eu nunca fui de utilizar protetor solar, creme para pele, nada disso, eu nunca usei essas coisas. E aí foi indo. Eu ficava um determinado tempo andando embaixo do sol de 1 hora, 2 horas da tarde, só que o que eu sentia? Eu sentia a minha pele ressecando, a minha pele repuxava, só que em nenhum momento eu percebi a sobrancelha. E quando a minha pele começou a repuxar muito por conta do calor, eu fui na dermatologista. Ela me indicou vários cremes para pele e eu fui passando. Só que numa dessa, conforme eu passava na região da sobrancelha, eu comecei a perceber os pelos da sobrancelha caindo, mas não era tudo de uma vez, não foi tudo de uma vez, foi aos poucos. E isso me deixou muito preocupada. Só que eu pensei, vai parar de cair, tá tudo certo. Só que não parou de cair. Ela continuou caindo, caindo, e aí eu fui observando mais. Eu voltei na dermatologista, ela pediu uns exames, eu fiz, só que eu comecei a ficar com vergonha, porque já estava dando umas falhas bem visíveis na minha sobrancelha. E a sobrancelha e o meu cabelo são duas coisas em mim que eu gosto muito. E eu tava perdendo aquilo que eu mais gostava. E com isso a minha autoestima foi lá embaixo. E as pessoas começaram a notar, a reparar, nossa, sua sobrancelha é ralinha, fazer, sabe, comentários, só que não eram comentários ruins. E isso foi me deixando cada vez mais com vergonha de sair com uma cara limpa, sem passar nada na sobrancelha para dar uma tapeada. Porque como vocês viram aí no início do vídeo, eu me sentia diferente. Sabe aquelas pessoas que fazem tratamento oncológico, que toma quimioterapia, radioterapia, aonde cai o cabelo e cai a sobrancelha? Ficou igual. Quando chegou o resultado da dermatologista, ela disse que ela ficou meio que espantada e ela pediu para observar essa região, para ver se também se não estava caindo essa parte do cabelo e a parte dos cílios também, porque eu percebi que os cílios também estavam começando a cair. E eu comecei depois dos exames que ela me pediu, ela passou alguns medicamentos, pomada, algumas coisas para eu poder tomar e eu não via resultado, só que caía mais. E é impressionante que quando eu percebi que ela começou a cair, parece que o processo foi mais rápido. Com isso, ela foi fazendo acompanhamento comigo, fui fazendo outros tipos de exame, de pele, de sangue. Ela fez uma biópsia da parte da sobrancelha, mas só que o diagnóstico que ela me deu foi por conta da exposição ao sol. Eu contei para ela também que naquele período eu estava passando por um problema pessoal, que isso mexeu muito comigo, e ela falou que isso pode ter interferido também nesse processo da queda da sobrancelha. Por fim, ela disse que não tem jeito, não vai crescer mais, vai ficar dessa forma aí. E eu acabei, assim, me acostumando, porque o que não tem remédio, remediado está. Eu tentei, eu fui atrás de médico, eu tomei medicação, mas nada funcionou. Hoje eu não saio na rua sem o meu protetor solar. Eu ainda continuo fazendo tratamento para a sobrancelha poder crescer, por mais que ela dissesse que não vai crescer, mas eu confio, eu sou teimosa, eu acredito que sim. Inclusive, e essa situação foi em dezembro do ano passado, 2025. Hoje, quando eu faço a limpeza no meu rosto, que eu tiro esse lápis que tá aqui, que na verdade é esse aqui que eu uso, ó. Esse aqui foi o único que ele deu uma melhorada. Ele não é bem o tom da minha pele, mas ele deu uma melhorada que eu consegui me sentir um pouco mais, vamos dizer assim, que normal.
E conforme eu estava dizendo, ela me falou que não vai nascer mais pelo. Só que eu sinto assim, né, um pouco de pelo nascendo aqui nessa pontinha, aqui no meio, que não tinha nada. Conforme vocês podem olhar aí no início do vídeo, ficou realmente na pele. Em relação os cílios realmente ele caiu. Porém, ele não caiu tudo, né? Graças a Deus ele não caiu tudo, inclusive os cílios nasceram. Essa região aqui que ela falou que era para eu observar, graças a Deus também não caiu. E eu continuo fazendo o acompanhamento com ela e fazendo esse tratamento paliativo, que é passar um gel hidratante, que é muito caro, por sinal. Mas eu tô passando e agora eu tô tendo mais cuidados com a pele. E o que eu quero passar para vocês é que, indiferente do problema que você esteja passando, não se diminua, né? A minha autoestima ficou muito baixa, caiu muito na hora que eu olhei no espelho, eu sem nada, sem a maquiagem, eu vi que eu não tinha mais sobrancelha. Isso mexeu muito comigo. Então, o que eu quero dizer para você é que não deixe isso abalar você. Porque eu, com o meu problema, com esse problema da queda da sobrancelha, eu preferi olhar assim, se eu ver pro lado, tem gente que tá pior, né? Tem gente que realmente não vai nascer, tem gente que foi o cabelo que caiu, mas tudo na vida a gente dá um jeito, ou tudo a gente se acostuma. E você também que tem o hábito de apontar as pessoas, de rirem, porque eu passei muito por isso, né? Eu via que as pessoas olhavam para mim, que a minha sobrancelha estava diferente, quando eu comecei a passar lápis, as pessoas olhavam para mim e eu sentia que elas riam. E às vezes olhavam assim, não entendia, fala, nossa, uma vez uma pessoa chegou e falou, nossa, você tá borrado o seu lápis e tal. Só que eu não fico dando explicação para as pessoas. Então, não deixe a sua autoestima se abalar. Corra atrás de solução. Para tudo na vida tem uma solução. Para tudo tem conserto. Se é um cabelo que caiu, existe perucas, existe próteses. Se é uma sobrancelha, existe, né, alguns produtos, que esse aqui que é o que eu tô usando que tá resolvendo. Então, para tudo na vida existe uma solução. E sempre olhe para o lado, porque tem gente pior. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, me conta qual a situação que você está passando e o que você está fazendo para resolver. Mexeu com a sua autoestima? Me segue no canal para mais dicas de autoestima e cuidados com você.